noite! Mais uma live para vocês. Tivemos um hoje extraordinária. Agora você vai ter outra com um mega convidado, promotor de justiça, Casé Fortes, maravilhosíssimo. Tem um livro maravilhoso, Todos contra a Pedofilia, que eu tenho esse livro, esqueci de trazer, ó, para mostrar para vocês. Mas eu vou pedir, se ele tiver agora dele, para ele mostrar para vocês, o nosso convidado especial. E eu quero que você tire todas as suas dúvidas aqui, sobre denúncia, sobre como está funcionando, infelizmente, né, como anda a pedofilia no Brasil, né? Então, ele, o Casé Fortes, é uma autoridade no assunto de pedofilia. Tem um projeto lindo, Todos contra a Pedofilia, é um livro mais maravilhoso da vida também. Então, é uma autoridade de teoria e prática, promotor de justiça que lida diretamente com essas questões. Então, traz tua dúvida, tá bom? Eu acho que o promotor já entrou por aqui. Deixa eu ver se ele entrou. Ei, boa Boa noite. noite. Boa noite, tudo bem? Desculpa, eu tô aqui tentando e não sei o que aconteceu não, demorou um pouquinho. Mas eu tava te ouvindo, ó. Até deu tempo de ir ali e pegar. Ah, tá ótimo. Nossa, gente, esse livro, vocês não têm noção. Olha que eu já li sobre o assunto, mas esse livro eu me apaixonei por ele, tá assim, minha cabeceira, porque são informações valiosíssimas. É um livro maravilhoso. Eu super recomendo Todos contra a Pedofilia. É um livro muito bom. Então, eu fiz esse convite para o casal estar aqui, justamente porque a leitura do livro realmente me encantou, a forma que é colocado, com muita clareza, com muita propriedade. Eu adoro quem fala com propriedade, né? E fiquei super feliz do senhor aceitar estar aqui conosco para dividir um pouco do seu tempo, que eu sei que é uma agenda, né, lotadíssima, mas desde já que minha gratidão em nome de todos os seguidores, das pessoas que estão aqui interessadas em saber mais sobre essa temática. E eu gostaria que você se apresentasse, eu não te apresentasse, mas você mesmo. Bem, boa noite, muitíssimo obrigado. Você está me ouvindo bem? Tá, o pessoal está ouvindo Então, bem? sim. Beleza, muitíssimo obrigado, estou muito feliz de estar participando aqui, sim. Obrigado pelo que você falou do livro, depois eu te conto um pouquinho que esse livro tem. É claro, todos têm uma história, né? E esse aí é resultado assim, de alguns anos. Ele não é só, além de tentar levar algumas informações que possam ser úteis para as pessoas, especialmente na prevenção aos crimes de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, para mim ele também significa um desabafo, uma forma de dividir um pouco essas experiências todas que aconteceram ao longo de muitos anos aí, vendo esse tipo de coisa. Deixa eu me apresentar aqui rapidinho. Meu nome é Carlos Fortes, eu tenho o apelido de Casé, e você, por favor, me trate assim, porque eu nem reconheço diferente. Tá até no livro lá, tá esse nome, né? Eu sou promotor de justiça em Minas Gerais há quase 30 anos. Eu comecei cedo. Acho que eu fui promotor mais novo que teve até então, hoje no nosso país. Porque quando eu entrei, a gente não precisava de ter o tempo de advocacia. Então, eu formei em Direito e já entrei direto com 22 anos. Aí já estou aqui, já tem bastante tempo. E só trabalhei nisso, sempre fui promotor de justiça da infância e juventude, embora paralelamente exercendo outras atribuições também. Minha especialidade é de direito penal, mas já trabalhei em todas as áreas e nos últimos 12, 13 anos tem sido uma dedicação maior à questão da infância e juventude, especialmente crimes de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Essa foi um assunto que eu não escolhi. Surgiu, parece que naturalmente, porque eu fui convidado para ir a Brasília uma vez para participar das discussões da nova lei de adoção, lá no Senado. Fui convidado pelo senador Magno Malta. E porque eu tinha conhecido num debate e ele achou interessante algumas ideias, nós levamos para lá. De fato, algumas foram aproveitadas, como muitas foram, né, na lei de adoção, mas nessa ocasião estava sendo pensada ali a CPI da pedofilia do Senado.
e ele falou a respeito desse assunto. Eu tinha alguns trabalhos sobre isso e entreguei para contribuir para a CPI. A partir daí, os senadores que compuseram a CPI resolveram formar um grupo de apoio técnico e convidaram algumas pessoas. Eu tive a honra de receber esse convite e passei a participar da CPI em 2008, isso, né? Já vão 12 anos aí. E lá surgiu um movimento Todos contra a Pedofilia. Foi a CPI mais longa da história do Brasil, durou 3 anos. Foram 14 projetos de lei, alguns dos quais aprovados no decorrer da própria CPI, algumas leis muito importantes, por exemplo, a lei da pornografia infantil, a lei Joana Maranhão, né, o apoio na reforma da parte do Código Penal que fala de crimes sexuais, antigamente chamado de crimes contra os costumes, atualmente chamado de crimes contra a dignidade sexual. Bem, e foi assim que eu me envolvi especificamente nesse assunto, né? E, bem, mas continuo aqui trabalhando no interior de Minas Gerais, em Divinópolis, onde é a minha comarca, né? Hoje eu fiz um monte de audiência, cheguei agorinha e estou aqui conversando com você, muito honrado pelo convite e as suas ordens, e de todo mundo que está ouvindo a gente. Aliás, deixa eu te falar, eu queria, se você permitir, achar que é adequado, que você sorteasse entre o pessoal que está participando uma camiseta da campanha. Eu mando uma para você e uma para sortear, tá? Como você vai sortear, eu não sei, mas você sorteia. Nem eu. Eu mando. Manda. Aqui, assim, na live aqui eu não sei se tem como, né? Eu também não sei, Nunca não. fiz, mas depois eu posso Eu já até fiz, eu fiz desse jeito. Falei, você sorteia aí, não sei como é que fizeram. Pois manda, vai ser um prazer. Então, promotor, veja, a gente recebe muitas perguntas, assim, são muitas dúvidas das pessoas, mas, assim, o que você já falou, não, Leliane, você não pode deixar de perguntar para ele, Sim. você não pode deixar de trazer a experiência dele no que se refere a comportamentos, né? Eu até fiz uma live ontem com uma especialista também na área, mas eu queria, que eu fiz com a psicóloga, também sou psicóloga, mas eu queria agora a visão do promotor, que lida diretamente há 30 anos, né, uma experiência aí vasta, sobre esse comportamento dos abusadores, dos pedófilos, como eles são tão sutis, tão astutos, tão articulados. Então, nessa sua percepção de promotor, podia discorrer um pouco sobre isso? Claro. E eu queria, antes de um pouquinho, tratar de alguns conceitos, assim, para a gente, para eu deixar mais claro o que eu quero dizer, né? Porque a questão de crimes de pedofilia e das parafilias, dentre elas a pedofilia, que são coisas diferentes, que às vezes são confundidas, não é? São palavras iguais, é a mesma palavra, pedofilia, etimologicamente significa afinidade com crianças, mais ou menos isso. Mas ela tem significados diferentes dependendo do campo em que é usado. No campo da psicologia, da psiquiatria e tal, é uma das parafilias, né? Atração sexual por crianças pré-púberes, semi-púberes, ou alguns pedófilos, assim chamados também de pedossexuais, né? Tem atração sexual por crianças muito novas, crianças já com uma certa idade, alguns preferem semi-púberes, uns só meninas, outros só meninos, e por aí vai. Isso tudo está dentro da pedofilia, que é uma das parafilias, você sabe bem isso, né? Temos várias. Parafilias são o quê? Preferências sexuais, digamos assim, não ortodoxas ou incomuns. Dentre elas temos, só para exemplificar, né, necrofilia, atração sexual por pessoas mortas, zoofilia, atração sexual por animais, e, bem, sadismo, masoquismo, tem um monte de taras sexuais, para falar no popular aí. Bem, esse não é um conceito do direito. Sim. Essa pedofilia é um conceito da área clínica, digamos assim. Sim. Quando eu falo todos contra a pedofilia, eu estou falando, na verdade, todos contra os crimes de pedofilia.
Aí é uma outra Sim. definição. Crimes de pedofilia são todos os crimes de natureza sexual definidos no Código Penal, definidos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Tem um capítulo especial para eles lá no livro. Quando cometidos contra uma criança ou um adolescente. Por exemplo, crime de estupro de vulnerável contra menores de 14 anos. É um crime, por excelência, um crime de pedofilia. Né? Os crimes que envolvem pornografia infanto-juvenil, são todos eles, por natureza, crimes de pedofilia. Os crimes que envolvem prostituição de crianças e adolescentes são crimes de pedofilia. Os crimes que envolvem usar o corpo de uma criança para se explorar de várias formas sexuais são crimes de pedofilia. Então, são vários os crimes de pedofilia. De abuso, quando a pessoa Excelente. tem assim, um prazer próprio com aquela ação, e de exploração sexual, quando a pessoa visa lucro. Né? Então, todos contra a pedofilia não quer dizer todos contra a parafilia, porque não teria muito sentido. Quer dizer todos contra os crimes. Todos devemos, quer dizer o que aquilo ali? Todos devemos prevenir a ocorrência de crimes sexuais contra crianças e adolescentes. Seja pornografia infantil, abuso sexual, exploração sexual, prostituição infanto-juvenil, estupro de vulnerável, etc, etc, etc. São dezenas. Né? Então, fica essa diferença, que às vezes tem uma confusão, né? E a pessoa que pratica crimes de pedofilia, o criminoso que vai lá e estupra uma criança, vai lá e comercializa ou produz ou guarda consigo uma quantidade considerável de pornografia infantil, ou que explora a prostituição de crianças numa praia lá do Nordeste, ou aqui nas estradas, aqui no escoamento de Safras do Sul. Essas pessoas praticam crimes de pedofilia. E essas pessoas podem ou não ser também portadores de uma parafilia. Por que eu estou dizendo isso? Porque aquela pessoa que estupra uma criança, certamente ela será também um pedófilo clínico. Ela tem atração sexual por uma criança, tanto que a estuprou. Agora, aquela pessoa que vende pornografia infantil, por exemplo, ela não precisa ter atração por criança, ela visa lucro. Mas nem por isso ela deixa de praticar um crime de pedofilia. Entendi. Entendeu? Aí, estou falando isso por quê? Então, os comportamentos são variados. O abusador sexual tem um comportamento mais característico. Sim, porque ele pode ser homem. Existem muitas mulheres também. Até por uma questão cultural, muitas vezes a gente vê menos notificações envolvendo mulheres, mas tem. Por ação e por omissão a participação da mulher. Né? O abusador sexual, ele pode ser velho, pode ser novo, pode ser uma pessoa que estudou, pode ser uma pessoa que não estudou. Fala-se muito dos religiosos, dos padres, é verdade, mas também tem gente que não tem religião nenhuma. O que interessa nessa situação é que esse abusador se coloca numa situação em que ele pode chegar perto de uma criança. Porque não é qualquer pessoa que tem acesso a uma criança, acesso suficiente para praticar um abuso. Ela precisa, às vezes, contar com um certo escudo de credibilidade, até da parte dos pais, para que seja permitido que ela chegue perto. Né? Então, uma vez eu falei, conversando com os padres lá de Aparecida do Norte, né? O seguinte: não tem nenhum padre pedófilo. Nem pastor. Tem criminoso pedófilo que virou padre, que virou pastor, para ficar perto da sua vítima previdencial. Excelente. Sabe? E eu acho que as características, então, nem são tantas assim. Porque pode ser velho, novo, homem, mulher, pode ser rico, pode ser pobre. Né? O que todos têm em comum são inescrupulosos, como todo criminoso é. Né? E geralmente eles gostam de uma situação de controle, de poder, por isso mesmo estão com uma criança. Muitas vezes não é sobre sexo, é sobre controle, é sobre poder. Ele ali junto com uma criança, ele se sente mais forte, se sente mais
experiente, mais seguro de si, né? Ele se sente um maioral naquela situação. Por isso, já terminando, estou falando demais, desculpe, você pode me cortar quando Pode você quiser. falar. Mas, então, Tá por ótimo. isso mesmo, eu acho importante e é preceito fundamental do movimento Todos contra a Pedofilia, a gente se manifestar de forma ostensiva a respeito da nossa atenção em relação às crianças. O que eu estou querendo dizer diretamente? É importante que a gente diga, ó, estou presente, estou prestando atenção, estou atento. As crianças que estão à minha volta, sejam parentes ou não, alunos, amigos, vizinhos, elas não estão abandonadas, elas não estão negligenciadas. Eu estou olhando por elas, eu sei o que é esse negócio de abuso sexual, de exploração sexual, de pornografia, de crime de pedofilia, e eu não vou deixar barato. Estou atento. Isso é um recado, aquele Todos contra a Pedofilia lá da camisa, e não precisa ser esse, qualquer tipo de campanha, proteja nossas crianças, faça bonito, né? Todas elas são igualmente importantes para que a gente manifeste de uma forma clara, direta e ostensiva o seguinte: estou atento, não vou permitir que isso aconteça. É um recado direto para esse criminoso que tem como outra característica básica também a covardia, né? Quando sabe que a gente está olhando, ele pensa 2 ou 3 ou 10 vezes antes de agir. Então, é um ato de proteção a gente se manifestar. Nossa, promotor, brilhante o que você falou agora no final. Você prefere falar você ou senhor? Acho que melhor você, você, por né? favor. Não sei. Então, o que você falou assim, Estou te ouvindo, e é uma tentando coisa que eu sempre ajeitar falo aqui. aqui para vocês. É o que eu sempre falo aqui para vocês. Os abusadores, os pedófilos, enfim, os pornógrafos da infância, todos eles temem se aproximar de crianças cuidadas, porque tem Exatamente. muitas crianças que não estão sendo cuidadas. Então, quando eles percebem que os pais têm atenção, que os pais falam sobre isso, que os pais oferecem educação sexual, que normalmente eles estão ali pertinho da criança, são do círculo de confiança da criança. Então, o que eu falo para vocês sempre? Conversem com seus familiares sobre educação sexual, sobre prevenção a abuso, a violência sexual. Conversem, porque se por ali tiver um abusador, e o promotor está aqui para... E ele já até falou isso, né? Que se eles percebem que a gente tem atenção com a criança, e atenção não é super proteção, é atenção, falar sobre o assunto com a criança, ensinar a criança a se proteger, eles vão correr de sua criança, porque eles não querem. Tem muita criança aí sem proteção nenhuma. Então, seja você esse olho, como o promotor acabou de falar, seja essa pessoa que fala assim, eu estou aqui, eu sei os perigos, mesmo sendo da família, eu sei, eu estou aqui com minha criança. Exatamente isso, isso é fundamental, isso é básico. Inclusive no uso da internet. Eu acho que são 2 fatores aí fundamentais. A educação, inclusive sexual, adequada à idade de cada um, claro, né? E a nossa vigilância. Porque você não vai estar 24 horas por dia, né? Você não vai estar ali o tempo todo. Mas por isso você precisa educar para que ele saiba se defender também. Mas a nossa supervisão é importante. No uso da internet, por exemplo, eu escrevi até um artigozinho outro dia aí sobre isso, bem pequeno. Eu vou ver se eu publico lá no site hoje, numa revista de um amigo meu. Que é uma coisa muito simples. Não pode ter senha para pai e mãe em relação aos filhos menores de 18 anos de idade. Pai e mãe tem que ter total tablets, telefones, plataformas de jogos, e tem que chegar lá e olhar mesmo. Porque ele está exercendo ali o dever inerente ao poder familiar, né, que legalmente é aquela relação entre pai e filho, que antigamente chamava pátrio poder, hoje chama poder familiar, que o pai tem. Ele chama poder, mas é muito mais um dever. Porque é o dever dos pais de cuidar dos filhos, de garantir os direitos básicos deles. Dentre esses direitos, direito à segurança, portanto, você tem que fiscalizar sim. Né? Os meninos detestam quando eu falo isso, mas não pode ter senha de pai e mãe, não. Chega lá e fala, me dá esse telefone aqui, vou dar uma olhada, o que está acontecendo. Né? Plataforma de jogo, tablet, seja o que for. Porque até mesmo... Você sabe que o assédio pela internet é diário, é comum. A gente tem, casos desse tipo todo dia. Agora temos até o estupro virtual. Você já ouviu falar? Como é que é? É uma espécie Comenta aqui pra gente. Eu só ouvi falar muito superficialmente. Traz pra gente essa questão do estupro virtual.
é uma espécie de chantagem. Eu te dar um exemplo que eu atendi o ano passado, no final do ano passado. Esse ano eu já atendi também, eu vou contar, esse está um pouco mais afastado no tempo, né? A menina que recebeu lá no Facebook, se eu não me engano, uma mensagem de uma outra menina, uma pessoa que se fez passar por outra garotinha lá de 12 anos, 13 anos, dizendo, olha, você é muito linda, você pode ser modelo, né? Eu quero que você seja modelo, eu fui e eu estou ganhando até um dinheirinho, é muito legal. Manda uma foto aqui para esse perfil aí, né? E fala que você quer ser modelo, uma foto de roupa, meu, normal. Ela mandou. Aí a pessoa do perfil, se fazendo passar por uma mulher, entrou em contato com essa menina, falou, você vai ser modelo, você é muito linda, vai ser a próxima Gisele Bündchen e tal. E vai falar isso com uma menina de 12 anos de idade, é muito fácil, né? Convencê-la disso. A menina, de fato, era uma menina bonita. Bem, a partir daí, manda uma foto de biquíni e começaram a conversar no WhatsApp. E a partir dali, fala, manda uma foto agora sem a parte de cima. Não posso dizer que então tá, então não manda. Vai ser modelo, azar é seu. 12 anos, 13 anos, ela mandou. A partir daí, ele já se revelou como sendo um homem, que também era a outra menina, ele era todo mundo, ele controlava ali vários perfis, né? E falou, olha, eu tô com as fotos suas aqui, suas fotos, e eu vou divulgá-las caso você não atenda o que eu tô mandando você fazer agora. E eu tô mandando você se filmar beijando outra menina. Filmar e mandar para mim. Mas eu não posso, se vira, faz, aí você tem até amanhã, senão eu vou divulgar suas fotos. E ela fazia. E aí ele tinha mais material. Ele falava, agora eu quero que você faça isso, agora eu quero que você faça aquilo. Né? E assim ia fazendo daquela menina uma marionete ali, um títere, bem, abusando dela dessa forma. A menina com medo de contar para os pais, a menina até emagrecendo, até que chegou um ponto que ela desmaiou lá de ficar sem comer e foram descobrir o que estava acontecendo, era isso. Né? Isso é um exemplo de estupro virtual ou o que o valha. É uma chantagem. Né? Como tem também um ato que se chama, tem um nome internacional de grooming, mas na verdade nada mais é do que um assédio malicioso, né, que está tipificado na lei da pornografia infantil. Nós incluímos esse tipo penal lá ao fazer essa lei, ele está inserido no Estatuto Criança e Adolescente como crime. Quando a vítima é criança, por lei, até 12 anos incompletos. Né? Esse crime é fazer uma proposta sexual para uma pessoa menor de 12 anos de idade. Tá, sim. Então não precisa ser pela internet, pode ser até pessoalmente. Mas normalmente o que se faz é que a pessoa se passa por outra coisa na internet, né? Assedia essa menina, esse menino, e aí marca encontro, pede foto, oferece coisas em troca. Tive um caso recentemente, o cara, 2 ou 3 caras criminosos pedófilos criaram um grupo de WhatsApp no qual eles se faziam passar por crianças, iam oferecendo senha da Netflix, joguinho de computador, em troco de fotografias pornográficas infantis. Ou seja, vai lá e fotografa sua mãe amamentando. Vai lá e se fotografa quando você está tomando banho. Isso para criança de 7, 8 anos de idade, 10 anos no máximo. E ainda ensinavam uma coisa que os pais têm que ficar atentos. Ensinavam o seguinte, eu vi isso por conta das mensagens de uma determinada menina que estava no grupo. Ela colocou assim, olha, gente, hoje é sexta-feira, eu tenho que entregar o celular para a mamãe. Então, eu estou saindo do grupo e apagando tudo. Segunda, vocês me incluem de novo, por favor. Ou seja, ela foi ensinada a tentar burlar a fiscalização materna. Né? Ô, promotor, eu achei assim, super importante você trazer isso, porque eu trago os casos bem parecidos assim, que eu atendo, que chegam para mim sempre, e muitas pessoas falam assim, Leliane, não é possível, eu acho que é porque você é exagerada. Né? Eu acho que é porque, não, é muito sensacionalismo, é coisa muito absurda. Como é que isso acontece com esses 7 anos, se envolver com um negócio desse, com um grupo? Gente, pronto, olha, outra fala aqui para vocês eu vou te falar. Muita eu inocência duvidei, da sociedade. eu duvidei também.
Quando eu entrei na CPI da pedofilia, eu já era promotor de justiça há 16 anos. Duvidei de muita coisa que me falaram, até que eu comecei a ver isso pessoalmente. Se você me der licença, eu deixei aqui umas imagens, não vou mostrar pornografia infantil não, claro, né? Porque é crime, Tá. crime justamente previsto nessa lei que eu ajudei a Por escrever, favor, né? pensa bem, né? Se eu mesmo vou Não vai contrariar... ficar bem para nós dois Não. isso aí. Mas olha só, aqui um exemplo, isso aí que eu estou mostrando, ó, é um site, esse já é antigo, já foi fechado, mas é um site especializado em vender fotografias de novinhas, que eles chamam de novinhas, de ninfetas, de Sim, as lolitas, novinhas, né? né? As novinhas que o pessoal fala aí, ó. Tem ali vários países, você compra essas imagens, né? Esse aqui é um site também, isso aqui é só um detalhe do site, ele é muito grande, né? Especializado em fotos pornográficas de crianças. Tudo que está aparecendo aí, o que não podia está tapado. Mesmo assim, é muito ofensivo. Eu não vou deixar essa imagem aí muito tempo. Esse é só um dos sites de pessoas que produzem essas fotos para vender a pedófilos na internet. E eles também furtam as nossas fotos. Às vezes você coloca fotos inocentes aí de seus filhos e tal, e muitas dessas fotos são furtadas para serem inseridas nesses sites, né? Essa mulher aí, esse foi um exemplo de fatos que eu já vi acontecer aqui, cidade ao lado, aqui na minha cidade, né? O caso mais recente que eu tive disso foi de uma mãe usuária de droga que ela literalmente emprestava a filha para o traficante, para o que ela devia, a filha que tinha 11 anos de idade. Né? Essa senhora aí alugava o filho a pedófilos na internet. Né? Bem, não era, eu queria mostrar. Esses são sites especializados em fomentar o assédio a crianças. É uma coisa bem chocante. Eu não vou mais mostrar essas imagens. Não que daí para frente não dá para mostrar mais. Última que eu vou mostrar, essa aqui para eu comentar. Ó. Isso aqui, ó, é um site que ensinava a pessoa a assediar crianças e, inclusive, a dopar crianças com remédios ou mesmo com bebida alcoólica misturada com outros ingredientes, iogurte, sorvete, etc., para poder realizar abusos. Né? É uma coisa incrível. Ah, não, isso aqui eu vou precisar mostrar para comentar também, é super rápido, tá? Tudo bem, Você pode já ficar à ouviu vontade. falar nessa figurinha aí, ó? Sim. Pedobir? Já, né? Uhum. Pois é, ele está nessa... Traz mais questão do pedo aí, que é Pois é. pedo já de O pedor, né? Pedobir, Pedofilia, olha, né? olha só que coisa incrível. Ele é uma marca que julga e valoriza os melhores, entre aspas, sites de pornografia infantil. Ele é usado como uma forma de dessensibilizar a criança para o sexo, para a pornografia. Ele está sempre sendo usado em situações em que ele é ligado a figuras infantis. Olha só esse clássico aqui, o flautista de Hamelin, né? Com a carinha do Pedobir. Fotos dessa natureza, brincadeiras de extremo mau gosto, piadinhas desse tipo. Né? Esse Pedobir significa o seguinte: vamos convencer as crianças que fazer sexo com 3, 4, 5, 6 anos de idade, com 8 anos de idade, é legal, é normal, é comum. Né? Tem uma organização, não sei se você viu essa parte lá no livro, tem um capítulo que a gente fala sobre as organizações de ativismo pró-pedofilia. Essas organizações, a maior de todas é a NAMBLA, né, que é sediada, é ostensiva, sediada nos Estados Unidos e tal, e tem uma que é sediada na França, chama René de Guyon, que ela começou na França, mas de lá ela foi expulsa no que ela tinha de ostensivo, funciona só clandestinamente, que ela tinha um lema que era sex before 8 or else it's too late, ou seja, sexo até os 8 anos de idade, depois disso já é tarde. Né, em que as pessoas estimulavam o sexo nessa idade e forneciam elementos de convencimento para essa finalidade. Né?
Tem Aí é muitos... quando eu trago para as pessoas, viu, promotor, eu trago para as pessoas que os pedófilos, eles se organizam, é uma organização criminosa. Sim, é Eles exatamente isso. estudam, eles investem. E para lutar contra eles sem conhecimento, gente, a gente não consegue, sem conscientização, sem entender, a gente não consegue lutar contra eles. Você Eles quer são muito um organizados. exemplo Eles da NAMBLA? investem milhões. Oi? Olha só. Isso aqui, ó, é a revista da NAMBLA, North American Men and Boy Love Association, que é uma das maiores, é a maior de todas, né? Organização pró-pedofilia. Ela tem, inclusive, esses símbolos aí, ó, que são usados em joias, em pingentes, em anéis, que são símbolos que indicam a preferência sexual por crianças. Triângulo significa menino, coração significa menina. Quanto mais fina a linha que forma a figura, menor a idade de preferência da pessoa que está levando aqueles. Né? Eles têm até subpreferências, né? Eu coloquei alguns exemplos aqui, os boy lovers, girl lovers, child lovers, baby lovers ou baby showers. É nessa categoria aí, que daqueles abusadores de crianças, inclusive durante o Bebês, né? banho, bebês, se encaixam muitas mulheres, inclusive. Né? Nós tivemos casos desses aqui mesmo na minha comarca. Tem o PHTC, que envolve, além do sexo com criança também, a tortura, né? O causar dor. Né? Os efebófilos, que faz referência aos efebos, ou seja, pessoas semipúberes ou pré-púberes, aqueles entrando assim na puberdade. Muito esclarecedor. Gente, é realidade. É a realidade. Vocês percebem que ainda eu estou trazendo aos poucos para vocês. Eu falei, não, chegou a hora. Depois de uma maratona que eu fiz, essa semana toda fazendo também lá, eu falei, chegou a hora de realmente ter algo mais. Então, a gente trouxe o promotor para cá justamente para deixar claro para vocês, a partir da perspectiva de um jurista, de uma pessoa que lida com esses casos, com esses bandidos, para vocês entenderem o quanto eles investem para furtar a infância das nossas crianças. E nós temos investido o quê? De tempo, de atenção, de dinheiro mesmo em si. O que a gente tem feito? Aí, promotor, o que eu fico preocupada é esse nível de inocência mesmo da sociedade. Não é que os pais, muitas vezes, não, eu quero ser relapso. Não, é inocência. Acha que o perigo não existe. É verdade. E esse grau Muita de gente não inocência acredita. deixa a criança muito mais vulnerável, né? Sim, o que abre as portas para a atuação do criminoso dessa natureza é a nossa falha. Nossa, quando eu digo, falha da família, do Estado Todo mundo, né? e da sociedade. Porque são os três entes, né? Todo mundo, literalmente. A gente tem que estar atento e tem que educar. Eu sempre bato nesses dois pilares aí, seja na internet, seja fora dela. Atenção e educação. É só o que a gente pode fazer, e é muito se a gente fizer para prevenir esses crimes. E é muito melhor prevenir, é claro, do que depois ter que punir um criminoso desse, porque nada vai trazer de volta aquilo que é roubado de uma criança. Sem contar que, muitas vezes, nós temos casos gravíssimos em que o abuso resultou em morte. Né? Até aproveitar, lembrei, eu falo de alguns casos sobre isso no livro lá, e também tem um canal no gente, YouTube. Olha, o livro são muitos casos, é muito esclarecedor. Eu queria queria te convidar, e o pessoal que está ouvindo a gente, para conhecer o canal do YouTube, né? É um canal bem antigo, mas ultimamente eu tenho começado a alimentá-lo com lives. Ótimo. E com algumas aulas especiais sobre os crimes. E tem uns trechos lá também que a gente comenta esses casos. Tem alguns que, embora tenha passado já algum tempo, eu não consigo deixar de me emocionar quando eu lembro. Mas acho que tem que ser assim também. Acho que o dia que a gente se acostuma demais com isso, você já não serve mais para o trabalho, não. A gente tem que estar sempre emocionado mesmo. Como eu falei essa semana. Eu não consigo me acostumar, realmente. Não dá, demais. Não tem como acostumar com isso, não. Né? E não tem como também a gente saber que isso de fato acontece, que a gente pode fazer alguma coisa e ficar inerte. Sendo que às vezes é tão fácil você ajudar.
né? A simples manifestação de uma pessoa já é um ato muito importante, porque inibe a ação do criminoso pedófilo, né? Ele sabe, eu contei esse caso lá no livro, vou relembrar aqui com você, que foi engraçado, que veio de uma forma tão espontânea. Um amigo meu que foi pescar no norte de Minas, divisa com a Bahia, não sei se já estava na Bahia ou no norte de Minas ainda. E ele foi com uma das camisas que eu dei para ele, aquela escrita assim, todos contra a pedofilia, né? E ele chegou num lugar lá onde, infelizmente, e isso não é raro, tinha prostituição de adolescentes, né? Tinha de mulheres adultas e tinha de adolescentes também, meninas muito novas até. E ele nem pensou, ele simplesmente estava com a camisa escrito todos contra a pedofilia, estava lá, pescou e saiu com os amigos dele lá, o pessoal que foi pescar, foi para um bar lá, normal, sem intenção de nada, ele foi só tomar uma cerveja com o pessoal lá. E ele foi e se sentou lá perto do local onde tinha isso. E a simples presença dele com a camisa inibiu um monte de gente que estava pretendendo, sabe, se envolver lá com a exploração sexual de adolescentes, que é crime. Viu aquela camisa e se mandou. Tocou mesmo, tanto que alguém chegou e falou para ele. Eu falei, não, eu não fiz com essa intenção não, mas tá valendo, agora eu quero. Eu quero que seja assim mesmo. Então, Mas às vezes é isso, simples a gente, né? Eu acho assim, é só a gente entender que isso tem que fazer parte do nosso dia a dia. Isso tem que fazer parte da nossa preocupação. Isso tem que fazer parte. E quando eu falo preocupação, é nesse sentido de envolvimento, de se sentir responsável por lutar por, como diz o Unicef, né? Uma das violências mais devastadoras da infância. Sem Né? dúvida. É a pedofilia, é o abuso sexual, a violência sexual, devasta a infância, como disse um pedófilo, né? Eu tirei a vida que ela poderia ter. Ele furta a vida da criança. Então, como é que a gente sabe que as crianças podem correr esse perigo, uma violência tão... E a gente vive a vida como se isso não existisse. É Inclusive, a gente fala, responsabilidade nossa, eu não sabe? vou te seguir, que eu não quero nem saber que isso existe. Eu vou parar de te seguir, que eu não quero saber que isso existe. Ignorar o problema não vai fazer ele sumir. Você sabe que tem uma frase, eu até falei exatamente no último capítulo, na última folha lá do livro. Está escrito assim. Já ouvi muitas vezes, você também já ouviu assim, a ignorância é uma bênção, né? Não acho que é, não. Ignorância não é benção, não. Ignorância é refúgio de gente covarde, me desculpe. Porque é igual um avestruz que enfia a cabeça no buraco e não quer saber o que está acontecendo. Né? Na verdade, a gente tem que saber sim, a gente tem que saber, tem que conhecer, porque só a partir do momento que a gente sabe é que a gente tem meio, tem condição de fazer alguma coisa para evitar aquilo, porque é a nossa responsabilidade. Você sabe que na nossa Constituição é a lei mais importante do país, é a base legal nossa, né? E a nossa Constituição, somente uma vez usa o termo absoluta prioridade. No artigo 227, quando ela fala... Exatamente, eu vi repetindo isso ainda, acho que nunca é demais, né? É só nessa vez. A prioridade absoluta do Brasil é garantir todos os direitos da criança e do adolescente, inclusive tem uma referência expressa à violência sexual, nesse artigo. Né? E é responsabilidade de quem? Estado, família, sociedade. Todo mundo. Só que está lindo na Constituição, mas isso tem que virar coisa normal. Isso tem que ser na prática. Exato. Porque você já reparou, e eu não estou falando aqui de hoje nem de ontem, de muito tempo para cá, todos os níveis do governo, de anos para trás, né? Sempre parece que foi assim. Fazer-se coisas que são, por lei, prioridade absoluta, parece que é caridade. Exato. Estratégia política, né? Exatamente. Você investir no tratamento de crianças, investir em órgãos que deem assistência a vítimas de violência sexual e outros tipos de violência, investir em prevenção, investir em escola para pais, por exemplo, investir nessas questões sociais diretamente ligadas à criança e adolescente, é
prioridade absoluta. No entanto, muitas vezes a gente vê sendo tratado como se fosse um favorzinho, uma coisinha legal. Olha que bacana, esse cara é muito legal. Ele está aqui, ó, fez Exato. o conselho tutelar. Olha que Isso legal que fez o conselho é. tutelar. Tem 30 anos, Estatuto da Criança e Adolescente dizendo que é obrigatório. E até pouco tempo tinha lugar Sim. que não tinha ainda, né? Então a gente tem que, como você falou, Só tem que que ser o normal isso. governo. Exato. E o levante da sociedade, da família, dos pais, da escola, isso é importante para o governo agir. Porque Sim, se a gente está deitado eternamente em berço esplêndido, eles vão continuar viajando de jatinho e tudo mais, o que acontece, que como eu acho você que o que move o colocou, é político é desde isso, né? quando o Brasil é Brasil, não é só esse governo, não foi o anterior, não foi o anterior do anterior, não, é desde quando o Brasil é Brasil. Então a gente precisa se levantar, mas se a gente não quer nem ouvir do assunto, não quer nem, eu não Pois aguento nem é, ouvir. A criança está na mão do abusador, a criança está na mão dos pedófilos, eles estão fazendo o que querem com as nossas crianças. exatamente. Se Essa é a você realidade. deixar, E os pais estão igual aquele macaquinho, assim, assim, assim. E os governantes sabem, mas não fazem o que tem que fazer. Porque o que eu fico chateada é que no Brasil a gente tem até uma política pública aqui e ali de combate, mas não tem de prevenção. E tem que ser os dois juntos. tem. Porque prevenção também é combate, Claro, prevenção é matar né? o bicho na raiz, né? Tem que ser. Exato! E Porque enquanto prende um, forma mil. é isso. Tem 1.000, 10.000, 100.000 que não consegue Olha, pegar nunca, não vai conseguir pegar nunca. e mesmo para o combate, para a reação, é muito importante a nossa Uhum. atenção. Quer ver? Deixa eu dar um exemplinho rápido aqui. Bem significativo, assim, há muitos anos atrás, eu fazendo audiência em outra cidade, e uma menina cujo padrasto a obrigava a fazer sexo oral nele, com muita frequência, quase que diariamente. A menina estava com 6, 7 anos. A mãe ia trabalhar, o vagabundo, além de não trabalhar, ia fazer isso com a enteada criança. Um dia a mãe descobriu. E pronto, processo, etc. E nessa época não existia ainda a lei do depoimento especial, e eu, a juíza, fomos ouvir essa criança, de 6 ou 7 anos, no fórum, como uma testemunha, né, qualquer, importantíssima no caso. E ela contou pra gente com uma naturalidade assim espantosa, né, uma naturalidade que era violenta para nós. Você vê uma criança pequena relatando aquilo ali de uma forma tão natural, é violento, isso é Nossa, agressivo. dói. Até hoje, para mim, é. Nossa, dói. Eu E já ela ouvi. contava aquilo de Nossa. uma forma assim. Depois me lembro até de falar de um vídeo a respeito disso também, por favor. Mas, mas aí a criança reparou que a gente ficou chocado com ela falando assim. E a juíza fez algum comentário, não me lembro. E ela falou assim: por quê? O que tem? Todo pai não faz isso com a filha, não? Para ela, aquilo era a coisa mais normal do mundo. Porque dentro do contexto dela não Cadê a tinha educação motivo sexual aí, para. né? É, ela não tinha motivo para achar que deve ser diferente. Olha, e isso é sempre que acontece. Você reparou no caso da Xuxa, quando ela contou, que ela também Uhum. achava que era normal? Da Oprah Winfrey, Tem quando relatou, muitas, também muitas. achava. Eu fui numa palestra em Porque Rio o Verde, lá em abusador ele é muito Goiás, convincente. e ele faz com que aquilo pareça uma coisa totalmente corriqueira. E isso é um dos motivos pelos quais a gente tem que prestar muita atenção na criança. Porque ela não fala. Ela não fala que foi abusada porque ela não entende que foi abusada. Porque ela é muito pequena para falar. Porque ela tem medo. Ou tudo isso junto. Né? Então, a gente tem que estar Exato. atento para descobrir e, eventualmente, conseguir retirar aquela criança de uma situação de abuso que ela nem sequer entende que está sofrendo. Né? Para isso que eu fiz assim, uma listinha bem básica mesmo, de algumas coisas que a gente pode observar. Eu acho que o mais evidente são, por exemplo, quando a gente observa lesões em áreas genitais, íntimas, digamos assim, elas têm que ser Uhum. muito bem investigadas e explicadas. Né? Quando a gente vê certos desenhos, até se você me permitir, eu vou mostrar uns que a gente tem aqui, feitos por crianças que Sim, sofreram bem, claro. abuso. Né?
ela, embora muitas vezes não fale, ela demonstra pelas ações, pelas brincadeiras, pelos desenhos, né? Acho que a característica mais marcante, você me fala também o que você acha, eu estou falando empiricamente, assim, você fala de cadeira, né? Mas o que eu vejo é aquele comportamento sexualizado precoce, né? A criança que demonstra ali que fala de sexo e diz e faz coisas e brinca de coisas que são sexualizadas e incompatíveis com a idade dela, a gente tem que investigar com Do muito cuidado. repertório sexual do adulto, né? De onde veio Algo aquilo, do repertório né? sexual do adulto. Né? Essa semana, anteontem, recebi um relatório onde alguém escreveu que um menino de 8 anos teria abusado de uma menina de 4 anos. Eu não acho que isso deve ser falado dessa forma, né? Sem entrar em detalhes. Porque o menino de 8 anos, se ele fez alguma coisa sexualizada com uma outra criança, ele também, com certeza, sofreu algum tipo de abuso. Ele viu isso em algum lugar, ele está repetindo alguma coisa que provavelmente fizeram com ele. Mas deixa eu te mostrar aqui os desenhos. Mostra pra gente. Aqui. Isso aqui é aquela listinha de alguns comportamentos que ensejam uma investigação. Sim. Né? Essa é uma coisa bem básica, porque você está vendo que são comportamentos comuns a situações de trauma. Mas aí a gente tem alguns desenhos. Quer ver? Olha só, esse que é um desenho. Ai, pra mim, pra mim. Tá. Agora eu tô vendo direitinho. Tá vendo? Ela desenhou o abusador no formato de um monstro, como ela o enxergava. Esse aqui, ó, desenhou todo mundo com os braços em formato de pênis e o olho bem arregalado, olha. Essa aqui desenhou o abusador o mais distante que ela conseguiu colocar dentro da folha de papel. Esses outros desenhos aqui, olha, a criança fez questão de dar um destaque para o órgão sexual masculino no desenho, nos dois desenhos, né? Às vezes esses desenhos, até na clínica, sabe? Quando a gente está dentro na clínica, ou CREAS, né? A gente, é bem chocante, porque até no curso, né, que eu dou, tem uma aula só sobre desenho. Só sobre desenho de crianças foram abusadas. Eu queria muito ir nessa aula, viu, quando você fizer. Oi? Eu queria muito ir nessa aula para aprender a interpretar um pouco melhor. Porque a minha interpretação, como eu te disse, é totalmente empírica. Eu ouço o que as crianças vão falando para aprender mais com ela. Porque tem alguns que são bem sutis, né? Olha esse aqui, olha. Sim. A criança me explicou. Muito sutil. Inclusive, acho que nesse aí tem na minha aula também. Esse acho aí? Que eu coloquei aquele do zíper? monstro. Esse tem, coloquei o outro do monstro, aquele do monstro. Esse. Porque assim, teve caso, promotor, isso aí desenhou o próprio cão, né? Esse aqui, ó. Esse aqui eu coloquei em minha aula. Esse aqui é um tipo de sexo oral, né? Esse maiorzinho que liga a boca. A linha aqui, ó, pênis, ligando. Né? É uma linha só. Que às vezes você olha assim e não faz ligação nenhuma, né? Mas já teve caso realmente de análise de desenho, que a gente vê interpretação do desenho, que não tinha nada claramente sexualizados, mas tinham mãos muito grandes, olhos muito grandes, que a gente fez, espera aí, aqui pode ser também algo relacionado à violência sexual. Olhos, então, lábios muito grandes, porque assim, na interpretação do desenho, de um ponto de vista clínico, psicológico, né, de diagnóstico, hipótese diagnóstica, enfim, a gente trabalha não só o desenho, mas também o que a criança fala desse desenho. A fala da criança sobre esse desenho, como ela desenha, no momento que ela está desenhando, como ela se comporta, como ela pega no papel, foi na horizontal, foi até na vertical. Até a força do traço dela. A força, tudo isso a gente analisa na psicologia, a interpretação do desenho é bem isso. E assim, é uma forma da criança falar que está sendo abusada, né? Mas, promotor, veja... Só um parênteses, eu acho psicologia super legal, viu? Eu ainda vou estudar isso. É muito interessante, é muito interessante. Legal. Mas, não, essa aula do curso não é um curso... Eu dava no curso presencial, mas também no meu curso online. Né? Mas eu trato de maneira mais... não tão aprofundada, porque é um curso para pais e... para profissionais, mas também para pais e profissionais. Mas,
quando a gente discute entre psicólogos essas questões de desenho, de crianças que foram abusadas, é muito interessante, é muito bacana, muito interessante que o judiciário também se aprofunde mais nisso, porque a percepção, a leitura fica bem mais aguçada. Mas veja só, tem aqui, eu vou abrir um pouco aqui os comentários, porque tem gente que deve estar formigando para perguntar. Vamos lá. Mas antes do pessoal perguntar, já tem aqui perguntas na minha caixinha, aqui na minha interrogaçãozinha. Mas antes de eu fazer a pergunta que está aqui, é uma dúvida minha, né? Uma dúvida que a pessoa colocou, mas eu vou trazer uma dúvida que muita gente coloca também. O que o senhor acha, né? Primeiro, você já teve assim, cara a cara, e já conversou com pedófilos, com abusadores. Qual foi a tua sensação no momento? Muitas vezes. Tem um capítulo lá no livro especial sobre, já viu? Chama Entrevista com o Pedófilo. Ainda não cheguei nele. Deixa eu te contar, então, não vou dar spoiler, não, mas ali, sabe o que foi? Um sujeito, ele foi condenado, ele já estava cumprindo pena, porque estuprou 3 crianças, 3 meninas. E o caso dele foi muito bem documentado, porque ele próprio fotografava e filmava os estupros. Ele fotografava, inclusive, do ângulo dele, né? E isso foi apreendido com ele, quando ele foi preso em flagrante, né? As meninas confirmaram. Então, era um caso assim, a prova era fortíssima. E ele já estava condenado, cumprindo pena. Já tinha uma certa idade. Então, eu entrei em contato com ele, eu participei desse caso no final. Eu não acompanhei desde o começo. Mas quando ele já cumprindo a pena dele, eu entrei em contato e falei, eu queria conversar com o senhor. Queria sentar e queria filmar tudo. O senhor permite que eu filme, que eu divulgue esse conteúdo e comente como fiz, de fato, porque ele permitiu. A permissão dele está por escrito e está filmado. Eu tenho tudo que está escrito ali, quando você for ver, tem o vídeo. Meu estagiário ficou lá filmando e eu sentei em frente a ele e fiquei fazendo umas perguntas. Eu fui com a intenção de fazer cara de paisagem, de tentar não dar muito palpite para deixar ele à vontade, para ouvir o ângulo dele daquela situação. E foram as 3 horas ouvindo. E eu te confesso que em certos momentos eu tive muita dificuldade de ficar ouvindo aquilo calado ali. Ou falando menos. Porque a gente sente. E o resumo disso aí, resumo dessas 3 horas, ele que estuprou uma menina de 7, se eu não me engano, outra de 9, outra de 11. Né? O resumo é que aquelas crianças diabólicas armaram para cima dele. E que ele era uma vítima daquelas 3 criaturas diabólicas que o instigaram e acabou que ele que estava preso cumprindo pena. Essa era... No final, eu lembro que eu pedi, ele falou tanta barbaridade. Teve uma hora que ele falou uma coisa tipo assim, desculpa o que eu vou falar agora, tá? Vou tentar não falar muito chulo, mas ele falou, e lá eu reproduzi exatamente o que ele falou, porque está filmado. Doutor, chega aquela novinha, bonitinha, cheirosinha, senta no meu colo, bota a mão aqui pertinho do meu, usou um termo chulo para o órgão sexual. O que eu vou fazer, doutor? Eu sou homem, né? E quase que nesse momento, ele quase que buscou em mim um certo apoio, assim, tipo, eu estava calado olhando aquilo. De botar a mão no ombro, assim, ó, dar um tapinha. Graças a Deus ele desistiu no meio do caminho, porque eu não sei se eu ia aguentar tapinha no ombro depois dessa, não. Mas porque o que eu acho é que exatamente uma pessoa tem que ser homem no sentido de ter honra, ter hombridade, ser humano, para reconhecer que mesmo que uma criança faça isso, mesmo que uma criança te provoque de uma forma ostensiva, você tem que ser o adulto ali e reconhecer que ela está fazendo aquilo por uma falha na educação dela. Ela está fazendo aqui, mas ela não deveria estar. E se ela está fazendo aqui, ela já está numa situação de vulnerabilidade, da qual você não deve se aproveitar, mas, pelo contrário, ajudá-la a sair dela. Proteger.
Mas não, a pessoa se acha no direito de bem, ela já foi, né, ela tá aí dando sopa mesmo. E essa menininha que ele tava falando, novinha, bonitinha, gostosinha, de 7 anos de idade. Você vê a foto É dela. desse jeito. Você vê a foto Meu dela. Deus. Né? E aí no final, depois de ouvir bastante barbaridade, que ele começou tímido, depois ficou empolgado e falou as barbaridades lá dele. É um prazer de relatar, é um Ele prazer, tinha né? aquela lembrança, né? Eu senti ele até rindo às vezes. É como aquele cara que fala no primeira folha do meu livro lá, numa audiência, que estava contando para o juiz Sim. e sentindo quase que um prazer em contar aquilo, né? Bem, esse cara também estava assim. Em juízo, Em gente. Em juízo. juízo. Bem, esse estava Vocês têm assim noção também, mas no final eu da falei assim, mente dos abusadores de pedófilos. vamos tentar dar uma ideia mais ou menos para esse cara aqui. Eu falei, olha, isso aqui eu estou gravando para o senhor, pode vir a ser usado num programa aí de televisão, que não foi, porque ficou pesado demais, né? Mas com certeza vai ser usado no meu livro. E o objetivo é justamente evitar que coisas como essa aconteçam, que crianças sofram abuso, etc. Falei, fiz um discursinho ali para ele, para tentar chamar alguma coisa boa ali dentro. Né? Então, o senhor quer falar alguma coisa a respeito? O senhor quer dar uma mensagem aí no final e tal? Ele falou, quero, que isso não pode acontecer mesmo não, doutor. O senhor vê bem, né? Quando eu era caminhoneiro lá no norte, a gente andava para baixo, para cima, as mulheres, até dava as mulheres para nós, dava as meninas, não tinha problema nenhum. Hoje estou eu aí pagando pena, preso, por causa dessas meninas, sendo que elas que quiseram. A mensagem dele foi mais ou menos essa. Ou seja, não entendeu porcaria nenhuma. Né? E aí, tem muita gente que pensa o seguinte, esse cara é doido, ele é doente mental. Então eu tenho Pessoa maravilhosa, né? Pois é. Eu tenho que falar uma coisa a respeito disso. No direito, o que nos interessa, né, esse conceito aí, se é doido, se não é doido, a gente fala que é imputável ou não é imputável. Né? Imputável é aquela pessoa a quem se pode imputar, atribuir a culpa por algum fato. A gente pode atribuir culpa a essa pessoa se ela tem capacidade de entender o que é certo ou errado. Então, eu tenho que saber se o cara sabe o que é certo ou errado. E se entendendo o errado, ele optou por fazê-lo. Né? Então, esse é o exame que se faz. E o fato da pessoa ter atração por criança não faz dela doente mental, não tira dela a capacidade de entender o que é certo e errado. Ele sabia exatamente o que estava fazendo, como 99% dos abusadores sexuais sabem. E eles não são inocentes, não são doidinhos que devem ser tratados, não vejo dessa forma, sabe? Eles, quando optam por fazer isso, eles são criminosos, não como outros quaisquer, mais perigosos do que o normal, porque tem uma tendência intrínseca deles em praticar esse tipo de crime. Né? Existe também, sabe, eu já tive a oportunidade de reconhecer isso, o cara que às vezes ele tem atração sexual por criança, ele sabe que é errado e ele não pratica. Esse não é criminoso. E sim, precisa de uma assistência, precisa de uma ajuda para viver com essa situação, porque não é uma coisa que a pessoa escolhe. Tem uns que procuram ajuda. Olha, eu quero ajuda. Eu não quero, eu sei que isso é errado, mas eu não quero sentir isso e tudo mais. Então ele tem um transtorno pedofílico, mas ele não é criminoso. Exatamente. Né? Ele não é um criminoso pedófilo. Do ponto de vista da psiquiatria, né? Transtorno mental. Ele é portador de uma parafilia, no caso a pedofilia. Exatamente. Mas ele não é o criminoso, porque ele não pratica crimes. Criminoso é o que pratica crimes. Seja ele portador ou não da parafilia. Praticou o crime, ele é criminoso. Se praticou um crime sexual contra uma criança, ele é um criminoso pedófilo. Não porque seja necessariamente portador de uma parafilia, mas porque praticou um crime sexual contra uma criança. Gente, e assim, sabe quantos criminosos, assim, quantas pessoas que moram ao nosso lado, né? Como até coloca o livro da Beatriz, né? O psicopata mora ao nosso lado. Esse ele livro, tem né? traços claros de psicopatia, né? Esse aí, o gozo, porque o psicopata é esse, que ele tem que fazer e tem que todo mundo saber, é o show dele. Olha o maníaco do parque, dando show, né? Então, assim, esse é o típico, né? Então, o que a gente tem que entender? Sabe quantos tem assim na nossa família?
na igreja que a gente congrega, na Nosso trabalho. vizinhança, em qualquer lugar. Gente, muitos. Tá aqui o promotor para falar. Muitos. E tem aquele rostinho assim, sabe, de gente como... A gente tem um termo no Nordeste, eu vou falar para vocês, vocês vão entender, é meio bizarro, mas... Aqueles que tem carinha que vai pro céu com tripa e tudo, e tão santo que é, sabe? Só para deixar o assunto mais leve um pouco, mas só para vocês entenderem, olha, só para vocês entenderem mais uma vez, que quando a gente fala que a gente tem que estudar para proteger nossas crianças, a gente fala desse lugar que ouve essas pessoas, que lida com essas crianças, que atende N casos por dia. Pronto, eu falo, olha, fiz hoje um monte de audiência sobre esses casos. Então, a gente que vive nessa área, a vontade, eu não sei se é você, sabe, Cazé, mas a minha vontade, assim, é sair rasgando, assim, para o mundo todo, dizendo protejam as crianças. Deixa eu te pode contar. dizer que a gente é louco. Você não, sabe que mas pode acreditar, tá em todo lugar. A gente tem que estudar para proteger as faço crianças. exatamente isso, né? Proteger, gente. Você sabe que eu faço muitas vezes exatamente isso há tipo uns 12 anos. Porque eu acho que eu já fiz palestra em quase todos os estados do Brasil, assim, a grande maioria gratuita. Né? Às vezes eu resolvi e paguei a passagem e tudo para ir lá, porque eu não aguento ficar com isso, não. Por isso que eu te falei que o livro é também um desabafo. A gente não pode segurar essa onda sozinho, não. Tem que sair por aí e falar para Pega o seu livro aí, mostra aqui, promotor, porque muita gente entrou depois que o senhor mostrou o livro. Pega o livro, que livro é esse? Que livro é esse? Você falou da Ana aí, né? Você sabe, você viu, né? Ela que escreveu o prefácio. Eu vi, a Ana, olha, mas me assinou seu livro, meu filho. Ela deu uma força muito boa para eu escrever quando eu estava escrevendo. Esse livro, a gente, quem tiver interesse, pode mandar um pedido lá no meu YouTube ou no Instagram, que a gente manda. Eu falo com a minha mulher, ela manda para a pessoa pelo preço de custo dos que eu tenho aqui em casa. Porque a distribuição dele eu sei que não é muito grande, a editora é pequena, né? Mas quem tiver interesse pode entrar aí, é só o custo mesmo. E se quiser, gente, vai até com a assinatura. O Insta dele é @casé_fortes, tá? Tá lá no meu Insta, já tá no meu Stories também o Insta dele, tá certo? Vocês vão lá e mandam direto para ele, porque esse livro, ele não é, na editora, ele não é tão assim baratinho, mas ele vai fazer para vocês, ó, preço e custo para vocês aqui. A editora é bem mais então, cara entre do que em contato com ele. Tá, vai no direct dele ou no YouTube. Tem esse que é de graça. Tá bom? Vale a pena. Isso aqui é uma cartilhazinha, perguntas e respostas e tal. O formato dela em PDF... Não conhecia! Quero, super quero! É vou só indicar você baixar, mundo. tem lá no site. Ela foi produzida pelo Ministério Público. Vai no site então, né? Site todoscontrapedofilia.ning.com. Deixa eu ver se dá para enxergar aqui, ó. O site é esse, ó. Ótimo. Lá tem um lugar que a gente baixa a cartilha. Eu vou colocar, eu coloco também. Se quiser, eu te mando agora aí no PDF, no WhatsApp. Ótimo. Manda sim. Manda que eu distribuo para as pessoas. Eu coloco no meu Linktree. Eu coloco no meu Linktree. Agora, essa semana, o meu Linktree está só com o curso, porque eu estou em lançamento. Mas sexta-feira acaba as inscrições para o meu curso. Aí eu vou colocar no meu Linktree esse aí, tá? Esse gratuito para o pessoal, para todo mundo baixar. E vou também fazer mais menção do livro lá no direct, para o pessoal também... eu vou colocar no meu destaque, como indicação muito. De livro. Porque o destaque fica em destaque mesmo, tá? Mas, então, eu vou colocar o Todos contra a Pedofilia em destaque. Agora, o da cartilha dele, eu coloco a partir da sexta. Da sexta-feira eu encerro as inscrições do meu curso. E aí eu já ponho no Linktree. Então manda para mim que eu Daqui a ponho, pouquinho tá bom? E eu queria voltar aqui para quem entrou agora também, convidar o pessoal para o meu canal lá do YouTube. Tem lá uns 2 destaques que quem quiser, isso que a gente falou aqui vai estar lá também depois. E tem algumas palestras lá onde a gente mostra estatísticas e algumas imagens que eu acho que podem ser bem úteis, sabe? Então, o pessoal acho que vai achar legal. Tá? Participem, por favor. Não, com certeza. Vai legal não, você está sendo modesto, por favor. Não, acho que vai ser bacana. Mas, assim,
Olha, eu não sei quantos minutos você pode ficar, me diz só porque Eu aqui tem já umas ia até te perguntas. falar, vamos aproveitar, porque tá na hora, eu tenho um compromisso agora de contar uma historinha ali que é toda noite, sabe? E já tá um pouquinho Ah, atrasado. então é um grande compromisso, é um É, grande também. é a prioridade Mas deixa eu absoluta. só. Parabéns, é isso aí. Isso é proteção à infância. Isso é proteção à infância, conexão afetiva, conexão emocional. Está sendo coerente com o que defende. Muito bem. Tem mais 5 minutos só? Sim, 5? Pode vamos ser? fazer mais umas. Senão daqui a pouco ele invade aqui, vem, É. ô papai! Cadê? Só um aqui que me perguntaram, que me pediram muito para perguntar. Aqui, eu vou até colocar aqui. O que o senhor acha sobre da lei de alienação parental? O que, que o senhor A acha lei dessa da lei no que alienação se refere à parental. proteção à criança? Já que entende de lei, né? Você é rápido, eu já falei algumas vezes sobre isso. A ideia inicial era útil, porque a alienação parental seria uma lei que defendesse o direito de cada criança e adolescente de ter pais, de ter uma certa imagem do pai e da mãe. Aí, se a mãe mete pau no pai ou vice-versa, né, destrói essa imagem e o prejudicado é o filho, que fica, Uhum, ele se sente mal, porque ele é fruto daquela pessoa também. Esse era o uhum, mote da lei da alienação parental. Mas com todo uhum, respeito, viu, a quem tem esse contato, é uma lei ruim. E ela não vem sendo bem interpretada. Eu acho que tudo, qualquer lei no Brasil, tem que ser interpretada com base na Constituição, na prioridade absoluta que a gente citou aqui. Criança e adolescente. Ela não pode ser interpretada em desfavor da criança e do adolescente, né? E ela tem permitido barbaridades por aí, viu? Tem atrapalhado muitas pessoas que querem fazer denúncia, mas se veem acuadas pela lei da alienação parental ou pelo mau uso dela. Então, eu acho que ela precisa, no mínimo, ser reformulada, de preferência revogada, e que se faça outra mais justa. Eu vou falar, essa é a minha opinião a respeito dessa lei, sabe? Assim, e a minha percepção também é que o ECA já contempla. O ECA contempla. tá lá no, dentro dos A, 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 direitos, né, fundamentais. O não Estatuto é? do Criança e Adolescente é uma lei tão boa, tem defeitos também, né, claro, como tudo que é humano, mas é uma lei bem boa. O meu pai costuma falar o seguinte, lei é igual a receita de bolo. É a receita, mas você precisa dos ingredientes para realizar uma boa refeição para oferecer para as pessoas. Né? O que falta em relação ao Estatuto Criança e Adolescente são os ingredientes, a infraestrutura para que ele seja corretamente aplicado. Um exemplo simplesinho, Exatamente. olha só, lá nas medidas protetivas com as quais eu lido todo dia, uma medida bem clara lá é o tratamento para usuários de drogas. Então, se chega para mim uma mãe e fala assim, eu tenho um filho de 12 anos, de 11 anos, ele está se acabando no crack, usado por traficantes. Eu quero um tratamento para ele. É muito fácil eu comprovar que ele está nessa situação e mostrar na lei onde a lei diz que ele tem direito a um tratamento. Mas onde está esse lugar para ele Uhum. fazer esse tratamento? Né? Fica muito bonitinho no papel. Requer no artigo, conforme o artigo 101, inciso sei lá o quê, né, que ele tem o tratamento para. Onde que ele vai tratar? Não tem. Não tem um lugar. Pois é. Aí Uhum. vai aquela questão que a gente já tinha referido, a prioridade absoluta na prática. O nosso, você vê até dentro do Poder Judiciário, do Ministério Público, que são, né, órgãos que têm que dar o exemplo, especialmente. A justiça eleitoral no Brasil é muito bem equipada. Nós temos voto com reconhecimento biométrico, a apuração é rapidíssima, os profissionais são bem pagos, existe equipamento de primeira, os fóruns são bonitos da justiça eleitoral. E ótimo, parabéns, beleza, fico feliz, até porque muitos anos também fui promotor eleitoral. Só que a prioridade é a justiça da infância e juventude, ou deveria ser. E essa não tem esse apoio todo. Né? Onde que está o cumprimento da Exatamente. Constituição nisso? A gente vê isso no dia a dia. Bem, estou falando isso para dizer que a gente tem um caminho grande a percorrer, né? Uhum. Não, E assim,
caminho longo, bem isso que você trouxe. A gente precisa entender assim, que temos que lutar, temos que pressionar o governo, temos o quê, mas a gente tem que entender. Vamos fazer um F5 aqui, vamos atualizar, vamos fazer um F5. A gente está muito longe de algo macro. A gente está muito longe desse comprometimento real, de política pública que prioriza a infância de fato. A gente está longe. Então, como a gente está longe disso, a gente tem que lutar para isso chegar. Mas enquanto isso não chega, a gente no micro tem que fazer a nossa parte, porque Claro. a criança não pode ficar largada enquanto se não isso. é prioridade para os nossos governantes, Pra gente se não tem é que prioridade, desde quando o Brasil é Brasil para os governantes, mas que seja da gente. Se eles não estão nem aí, se eles ou estão fazendo coisas pela metade, enfim, que a gente tenha conhecimento e consciência para proteger. Perfeito. Porque a vulnerabilidade é real. Perfeito. Não é porque está tudo errado, né? E a gente tem que lutar para mudar o que está errado no macro, como você disse de forma perfeita aí, né? Que nós vamos, enquanto isso, entregar os pontos aqui. Não. Pelo contrário, a gente tem que lutar cada vez mais, entregar os pontos de jeito nenhum. Fala assim, eu não vou denunciar, não vou fazer nada, porque não adianta, que essa justiça é uma porcaria, essa lei é muito frouxa. Eu concordo, muitas vezes é uma porcaria mesmo, e acho que a lei é frouxa mesmo. Tem até um vídeo sobre isso. Mas não é por causa disso... essa sua atividade. Mas não é por causa disso que nós vamos entregar os pontos, não. De jeito nenhum. Exatamente. Vamos lutar. Aí que a gente amarra os pontos. Aí que a gente tem que lutar mesmo. Porque senão, enquanto isso, as crianças vão ficar desamparadas. Pode não. Exatamente. E como o senhor colocou aqui, como você colocou desde o início, os pedófilos são articulados, eles estudam, eles investem tempo, dinheiro, eles passam o dia pensando nisso, eles fazem as comunidades dele, eles têm site, eles estão investindo tempo, dinheiro, vida nisso. E a gente está fazendo o quê? Para lutar contra eles. Doutor, agora sim, para ir embora contar a história para o seu filho e eu não lhe importunar mais. Não, tá ótimo aqui, eu tô até gostando muito, mas eu tenho esse compromisso. E eu não vou atrapalhar, porque eu sou defensora da conexão com os pais, de colocar a criança para dormir até quando tiver 45 anos a criança. Mas veja só, uma seguidora perguntou aqui, para fechar, que teria 400 mil perguntas. Voltou? Opa, voltou. Ela perguntou assim, a gente, porque a pergunta dela não está aqui, mas foi tão boa e todo mundo falou, responde ela, eu quero saber a resposta. A gente pega um pedófilo, né, no flagra, estuprando ali uma criança e mata ele. Esse crime é considerado em legítima defesa? Foi a pergunta que fizeram. Então, todo mundo quer que responda. A gente não vai fazer justiça contra a legítima defesa. Mas A legítima defesa está previsto no Código Penal. Ninguém é obrigado a ver um bem jurídico relevante sendo destruído sem reagir. Então, se você pode, existe até legítima defesa de terceiro e legítima defesa própria. O cara vai me matar, eu pego aqui e dou um tiro nele primeiro para ele não me matar. Né? Ou então ele está matando um ente querido meu aqui. Eu vou e dou um tiro nele para evitar que ele mate, ou que ele estupre, ou que ele agrida de uma forma grave. Ela precisa ser proporcional. Né? O que você não pode, por exemplo, já você está com um revólver, dominou o cara, falou, agora eu dominei, vou te matar. Já dominou? Não precisa matar. Mas se pega em flagrante para evitar que o fato ocorra, isso pode ser, sim, caracterizado como legítima defesa. Mas eu tenho que dizer, porque é a pura verdade, o caso terá que ser analisado individualmente, ou seja, a gente vai ter que saber das circunstâncias todas, não é uma coisa assim matemática, também, não. Né? Não é uma coisa matemática. Então quer dizer que eu tenho um amigo meu que é engenheiro, então ele é matemático, ele gosta de fazer as perguntas assim. Então, se eu fizer, ele muda o negócio com 2 mais 2. Eu falei, não é assim. Direito não funciona dessa forma. É muito complexo. A gente tem que ver cada caso, as circunstâncias próprias dele, né? Mas olha, eu te falei também, última vez que eu vou falar isso, mas tá lá no primeiro capítulo do livro, quantas vezes na vida, milhares, sei lá, eu já escutei assim, se faz um negócio desse com meu filho, eu matava.
E eu entendo perfeitamente quem fala isso. Eu não sou a favor de matar ninguém, não concordo com penas de morte, não acho certo matar uma pessoa, mas entendo, não sei nem o que eu faria se fazem uma coisa com um filho meu. Não sei. Entendo, porque nós somos todos humanos aqui. Né? O que é certo mesmo é que o melhor de tudo é a gente estar atento para evitar chegar num ponto desse. Mas se acontecer, a pessoa tem direito de defender, sim. Mas não deve exagerar. E eu jamais gostaria de fazer isso, embora eu entenda que até eu poderia fazer se acontecesse uma situação dessa, sabe? A gente não sabe, né? Não A sei, gente não. não tem como Você se pegar garantir, ali, não. que isso? Tá armado, já né? era. Enfim. Tem Mas, coisas mais básicas aí, né? Mas espero que ninguém passe por uma situação dessa, porque matar é muito ruim também, sabe? A pessoa que E para a criança, principalmente, imagina na frente da criança ali, na mesma hora. É uma criança, situação... né? O trauma que fica para a criança. Então tem que pensar tudo, enfim. Eu sei que seu horário está muito corrido, mas deixa eu só dar um recado para os seguidores aqui. Eu vou continuar com vocês para trazer alguns aspectos que eu fiquei com vontade de falar enquanto o Casé Fortes falava, mas eu não quis nem interromper, porque a fala dele realmente, cada segundo, a gente quis aproveitar. Se o Casé Fortes, promotor, estiver disponível, a gente marca outra, porque... Não, vamos marcar, que é bom demais conversar com você. Muito, muito legal. Obrigado, viu? E desculpa o tanto que eu falo. Às vezes eu embalo assim, eu falo. Não. Mas a nossa conversa foi muito boa, porque você é muito inteligente e bom conversar. Assim, flui bastante, é legal. Obrigado. Obrigada. Obrigado a todo mundo que está aí ouvindo. Eu não consigo enxergar direito quem que está passando aqui nas letrinhas, mas obrigado a todo mundo que está aí. Aposto que temos amigos aí. Mas a gente marca. E eu já fiquei com vontade de fazer um encontro pessoal. A gente mora tão perto. Você mora em Minas? Você mora em Minas? Eu moro em Minas. Eu moro em Eu moro em Goiás. A gente é vizinho aqui. Qual cidade você mora de Goiás? Pertinho de Anápolis. Eu moro numa chácara pertinho de Anápolis. Que privilégio em morar numa chácara, que bom, hein? É maravilhoso. Por isso que de vez em quando passam os mosquitos, assim, porque faz parte da nossa vida. Mas super valeu, Casé. Valeu. Muito bom, muito bom. Olha, sério mesmo, vamos fazer hoje. Palestras juntas aí de Todos contra a Pedofilia, do Exército Paz, que é o meu exército. Vamos. Eu gosto de live, mas eu já tô meio de saco cheio de telinha, viu? Eu tô com saudade de falar com as pessoas direito, sabe? Assim, ao vivo. Muito obrigada, valeu demais. Deus lhe abençoe. Vai lá contar a história do seu filho. A gente continua aqui, pessoal. Então sigam o Instagram dele, @Casé_Forte. Está no meu feed, está nos meus stories. Compre o livro dele, que super vale a pena. Então, para comprar o livro dele, você manda um direct para o Insta dele ou no canal. O canal é Casé Fortes, também? Casé Fortes, Todos contra a Pedofilia. Casé Fortes. O canal é Todos contra a Pedofilia. As duas coisas, tem Casé Fortes, Todos contra a Pedofilia. Me ajudem lá no canal. Eu tô com... Esse ano eu tentei, esses últimos meses, tentei dar uma força pro canal para daqui a uns tempos, sabe o que eu estava querendo fazer? É divulgar o livro através do canal, assim, ler o livro e mostrar algumas imagens, assim, através de vídeos. Eu vou fazendo devagar. Uma leitura dinâmica, né? Estou pensando em fazer isso. Para isso precisa juntar um tantinho de gente. Não pense não, faça. Eu vou ser a primeira a divulgar. Porque a gente está aqui para acrescentar, para entregar para esses pais que estão aqui conteúdo para proteger nossas crianças. Muito obrigada, promotor. Valeu mesmo. Deus abençoe. Amém. E a gente se fala no WhatsApp, tá bom? Okay. E vamos marcar mais encontros, sim. Será um prazer. Tá joia. Boa noite, obrigado. Boa noite para todo mundo, viu? Fica com Deus. Boa noite. Tchau, tchau.